Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Se você me acompanha, você sabe que no meu último vídeo eu postei um passo a passo de como fazer um quebra-cabeça no PowerPoint. E prometi que eu voltaria com dicas de atividades, de gamificações que poderiam ser feitas através do quebra-cabeça. Pois bem, aqui estou e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 3 alternativas de gamificações, de atividades que podem ser feitas com quebra-cabeça. Mas primeiro você precisa saber como faz um. Então, se você ainda não sabe ou ainda não assistiu o vídeo, assista. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, tá? O link para que você assista, saiba, entenda como que faz o quebra-cabeça e depois volta para cá. Mas, se você não quer quebrar a cabeça, na descrição desse vídeo tem um link que você pode falar diretamente comigo. Aliás, você vai falar diretamente comigo, tudo bem? E aí eu estou oferecendo essas 3 sugestões que eu vou ensinar aqui hoje, o passo a passo no canal, por um preço de uma. E quer saber o valor? Tá na descrição também, tá? Então, se você quer adquirir, comprar essas sugestões, ou se você quer aprender a fazer, fica comigo que eu vou te mostrar. E como o vídeo vai ficar um pouco extenso, eu vou primeiro apresentar essas 3 alternativas e vou deixar na descrição do vídeo também quando é que inicia cada sugestão, para que você vá direto, né, na minutagem correta do vídeo, para que você foque o seu tempo aprendendo aquilo que realmente você deseja. Tudo bem? Então, vamos lá para o passo a passo. Essa aqui é a primeira sugestão, é um quebra-cabeça matemático, mas na realidade você pode adaptar para o seu conteúdo desde que seja uma pergunta pequena, uma pergunta curta, tá bom? E também ele é um jogo cooperativo, porque não tem disputa aqui entre grupos, tá? Cada integrante, então, terá a oportunidade de responder uma ou mais perguntas de acordo com o tamanho da sua turma. O escolhido da vez deverá escolher um número de 1 a 20, porque são 20 perguntas, né? A cada pergunta respondida será revelada uma parte da imagem e caso seja respondido de maneira incorreta, o professor irá direcionar uma prenda a ser paga por quem respondeu errado. Aí fica o critério de vocês, se vai ter essa prenda, ou então se não vai ter. Então fica a critério de vocês. Aqui eu coloquei essa observação, mas modifiquem de acordo com o perfil de cada um, tá bom? E a gente vai começar. Então aqui nós temos as 20 perguntas. Então uma pessoa vai lá e escolhe, por exemplo, a pergunta de número 8. Então tem a pergunta de número 8, já tem uma parte da imagem e tem a pergunta, quanto que é 3 vezes 6? Aqui eu não cadastrei resposta, tá? Então ele vai ter que responder. E aí, pergunta de número 5, quanto que é 9 vezes 3? E assim vai, tá? Então, sendo perguntas curtas, ela vai aparecer ali, ó, por conta do nosso tempo, que ele é mais simples, tá? Então, são 20 perguntas, nesse caso aqui, de matemática, tudo bem? E aí a gente tem uma imagem que se forma ao fundo. Essa daqui é a atividade mais simples, digamos assim, e mais rápida dessa minha sugestão que eu trago para vocês. Agora vamos para a segunda sugestão. Já essa segunda sugestão é um quiz. Então, nesse caso, ele é um jogo competitivo. Também a turma será dividida agora, nesse caso, em 2 times. Vão ter 20 perguntas, onde cada um vai escolher um número que corresponde a uma pergunta, e essa pergunta terá uma pontuação, que vai valer de 5 a 20 pontos. E vai ganhar quem tiver maior pontuação, tá? Então, vamos lá começar. Então, nós temos aqui time A e time B, mas escolham o nome do time que vocês quiserem. Então, o time A vai começar a escolher o número 9. Quando eu venho para o número 9, tem lá a pergunta que você vai cadastrar, e aqui a gente tem um cronômetro. Eu já deixei o cronômetro pronto de 30 segundos, mas se você quiser, você pode diminuir ou aumentar o tempo do cronômetro em até 1 minuto, tá? Já tinha feito um vídeo mostrando como que a gente edita vídeo no PowerPoint, porque no caso aqui ele é um vídeo. Beleza, quando eu clico nesse check aqui, né, nesse check aqui, nesse ícone, ele aparece a resposta e o valor dessa resposta. Então, por exemplo, essa aqui vale 5 pontos. E aparece aqui também o ícone da gente voltar para a tela principal. Quando a gente volta, a imagem já começa a ser desvendada. E se o time A, ele acertou, então eu clico nele aqui e vai aparecer 5 pontos, porque valeu 5 pontos. Agora a vez do time B. Digamos que o time B escolheu o número 11. Vem para a pergunta de número 11, 30 segundos de novo para responder. Você vem aqui, vai editar a sua pergunta. Clicou no sinalzinho aqui de check, né?
vai ter a resposta e o valor 15 pontos. Eu volto para cá e vou clicar nele aqui. 5, né? Uma vez, 5 pontos, 10, 15. Então, cada vez que eu clico no meu placar, tanto o time A quanto o time B, contabiliza 5 pontos, tá? Aí, time A novamente, sei lá, escolheu o número 3. Tem lá, vem a perguntinha, valeu 10 pontos. Então, vamos voltar. Se ela acertou, eu vou clicar uma vez, 5 pontos, e de novo mais 5 pontos, tá? Então, cada vez que eu clico, tem um total de 5 pontos. E a gente vai ver aqui quem vai ganhar, quem tiver maior pontuação. Tudo bem? Então, essa é a nossa segunda atividade. Aí, conforme a gente vai clicando, vai desvendando a imagem. Então, tanto a sugestão 1 quanto a sugestão 2, você pode editar essa foto ao fundo, tá? É só substituir a foto e editar cada pergunta, as 20 perguntas que nós temos, beleza? Então, vamos para a dica número 3. A dica de número 3 é a mais fofa. Nesse caso aqui, ela não tem perguntas, tá? Ela é simplesmente de montar um quebra-cabeça normal. Mas vocês podem misturar, né? Se quiser, misturar essa sugestão que eu vou passar aqui com a sugestão número 2. Mas eu não vou mostrar fazer isso aqui no vídeo, tá? Mas vocês podem fazer. Então, nesse caso, seria acrescentar então o hiperlink para as perguntas, que vocês vão colocar as perguntas adiante, tá? Mas essa sugestão aqui é simplesmente de montar. E aí a gente vai começar. Quando eu clico em começar, primeiro, quando eu clico em ver imagem, eu vou ver qual que é a imagem que eu vou ter que formar. Essa imagem fica na tela por uns 2 segundos, ó. Por uns 2 segundos, depois ela some. Então, é essa imagem que a gente vai ter que montar. Quando eu clico em começar, ele vai me pedir qual que é a parte do quebra-cabeça que eu quero encontrar. Eu quero encontrar essa aqui de baixo. Então, digamos, tá aqui. Aí ele monta pra cá e ele vai aparecer a próxima. Aí, digamos que eu errei. Cliquei aqui errado. Vai aparecer esse X dizendo que não está certo, tá? E aí, a gente vai montar... Opa, tá errado. Atenção, tem que ter atenção para montar o quebra-cabeça. E aí, a gente vai montar o quebra-cabeça de acordo com o que está sendo solicitado. E se em qualquer momento eu quiser saber a imagem, eu clico aqui em ver a imagem, ele vai aparecer. Depois vai desaparecer, a gente vai continuar. E aí, quando finaliza, aparece aqui o parabéns. Esse daqui, ele é bem interessante para que você encaminhe para o WhatsApp dos seus alunos. Lembrando que para poder abrir esse jogo no celular, precisa de ter o PowerPoint instalado, tá? Então, bacana. Terminou isso daqui, clique em finalizar. E aí ele vai fechar a apresentação, tá? Essa parte aqui, essa sugestão de número 3, não tem como vocês editarem na questão da imagem, tá? Então, é essa imagem aqui. Caso alguém queira adquirir o jogo, não tem como editar isso daqui. Tem como, se você quiser executar, fazer, beleza, vai pegar a sua imagem e você vai fazer da maneira como você quiser. Mas se adquirir o jogo pronto, não tem como editar essa imagem, porque ela é cortada. Então, quem já assistiu o vídeo de como fazer o quebra-cabeça sabe que é complicado. Mas se você quiser que eu faça esse quebra-cabeça personalizado para você, me chama no WhatsApp e a gente negocia. Tudo bem? Então, bora lá agora para o passo a passo. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou colocar quando é que inicia cada passo a passo de cada sugestão dessa que eu falei para vocês, tá? Vamos lá. Para fazer o quebra-cabeça matemático, eu montei o meu quebra-cabeça, no caso eu escolhi 20 perguntas, mas vocês já sabem que pode fazer com perguntas, com mais ou menos perguntas, né? Então, eu fiz aqui meu quebra-cabeça e ao fundo tem a imagem que eu quero que seja desvendada, tá? Se vocês quiserem alterar essa imagem, é só clicar aqui nesse quadradinho com o botão enviar para trás. Traz essa foto para frente, você troca a foto para esse tamanho, depois clica no botão direito e enviar para trás, tá? Então, aqui eu montei as minhas 20 peças do quebra-cabeça, fiz também essa partezinha aqui, ó, tá? Um quebra-cabeça um pouco maior para escrever quebra-cabeça aqui matemático, e se for uma outra disciplina, você vem aqui também e edita, tá? E aí, eu fiz 20 perguntas, quadradinhos de 20 perguntas. Esse aqui, ó, peguei um template na internet de folha. E aí, fiz aqui uns retângulos, tá? Com a cor um pouco diferente, tom sobre tom, do meu caderno, da minha folha, digamos assim.
E coloquei as perguntas. Lembrando que aqui tem que ser perguntas curtas, porque é um jogo mais simples, tá? Eu não coloquei outros slides como a gente está acostumado. Então, esse aqui é mais simples. E aí, se for perguntas muito compridas, não vai caber aqui. Aí você vai ter que fazer um hiperlink para cada quadradinho para poder ir para o próximo slide. Então, aqui são perguntas simples, onde eu coloquei a numerada de 1 a 20. Como que funciona? Então, eu venho aqui no número 1 e venho colocar ele para desaparecer. Animação para desaparecer. Porém, ele vai acontecer quando vai ter um disparo, ele vai ter um gatilho. Ele só vai acontecer quando eu disparar nele próprio. Que no caso aqui é forma 525, no meu caso, né? Então, vem aqui disparar ao clicar em forma 525. Aqui. Então, ele tem esse gatilho. O que vai acontecer? Quando eu clicar nele, ele vai desaparecer e automaticamente a pergunta de número 1 vai aparecer. Então, eu clico aqui em aparecer ou esmaecer, vocês que sabem. Coloco aqui para baixo, tá? E coloco após o anterior. Então, vai ficar assim. Então, quando eu clicar no número 1, vai desaparecer e essa pergunta vai aparecer. E assim eu vou fazer para todos os outros, tá? Então, aqui, ó, eu posso clicar nesse quadradinho que já tem uma animação, tá? Então, eu clico no pincel de animação 2 vezes e vou clicando nos demais. Na ordem, tá? Terminou, aperta ESC. E aí, depois, o número 1 eu já fiz, né? E agora eu vou para os próximos. Então, eu vou clicar em cada retângulo de pergunta que eu fiz também na ordem. E vou colocar para aparecer. Aqui, eu já posso clicar com o botão direito, já que estão todas selecionadas, e coloco após o anterior. Beleza. E agora eu vou pegar uma a uma, porque tá tudo na ordem. Então, eu vou pegar essa primeira aqui e vou arrastar para meu próximo gatilho. Vou pegar essa daqui e vou arrastar para o meu próximo gatilho, tá? Que aí é uma maneira bem mais rápida de fazer. Então, ficou assim, ó. Cada peça do meu quebra-cabeça, ele tá com a animação de desaparecer ao clicar do mouse e ele está com um gatilho. E o gatilho é a própria peça, tá? E depois, a pergunta que se refere a ele está para aparecer após ele desaparecer. Então, vai ficar tudo assim, ó. Desaparecer ao clicar do mouse e desaparecer após o anterior. Quando a gente coloca para apresentar, se eu clico no número 9, aparece o número 9. Número 5, número 5. E assim vai. Tá? Dica muito importante, em transições, tire ao clicar do mouse, para não acontecer o que aconteceu. De eu clicar no lugar onde não tinha nada e ele finalizar a apresentação, tá? Então, aí, a gente faz isso daqui, certo? Essa daqui é a mais tranquila, digamos assim, tá? Beleza? Agora, nós vamos para a sugestão de número 2. Agora é o quiz, tá? Ele não tem muito mistério também, não. Aqui eu coloquei um template, né? Eu coloquei uma foto de um quebra-cabeça, coloquei um quadrado branco, coloquei um pouco de transparência nele. Ou você pode escolher o template que você desejar, tá? Escrevi aqui quebra-cabeça. Nós temos as mesmas 20 peças que a gente tinha no exemplo anterior. E embaixo dele também tem a mesma figura, tá? Lembrando que se quiser alterar a figura aqui, é só colocar uma outra figura nesse tamanho e clicar com o botão direito e enviar para trás. Então, dá para que você... Aí, cuidado na hora de enviar para trás, porque aqui a gente tem outras formas, tá? Então, agora sim, ó. Agora ele tá aqui para trás e a minha peça tá aqui em cima. Ok. Se ele ficar errado como estava, é só clicar com o botão direito e enviando para trás até finalizar. Aí aqui eu fiz uma parte no quebra-cabeça um pouco maior para colocar time A e time B e também essa parte aqui onde vai ficar o placar, tá? Da mesma forma que eu já ensinei a fazer o quebra-cabeça. E aí vamos lá pro nosso quiz. Primeiro, toda vez que a gente clicar em uma figura dessa aqui, uma peça, ela vai desaparecer. E aí então eu clico no meu quadradinho, venho em animações, coloco a animação de desaparecer.
Porém, ela só vai desaparecer quando eu clicar na peça, então vai ter que ter um gatilho. Então, essa minha peça aqui, ela tem o número 525, então eu clico nela, vou em disparar ao clicar nela própria, tá? Clico nela, clico 2 vezes em animações, pincel de animação, e vou replicando a minha animação para todas as peças. Terminou? Aperta essa. Tudo bem. Agora, vamos fazer o nosso placar, tá? Eu deixei essa peça solta aqui, vou duplicá-la e vou colocar aqui. No meu caso, eu escolhi perguntas, essas perguntas valem de 5 a 20 pontos, tá? Se vocês quiserem que cada pergunta vale 1 ponto, é só colocar placar de 1 em 1. Mas como eu quero que ela vale 5 pontos, né, múltiplos de 5, então eu vou começar com 5, e aí coloco uma letra maior, uma cor, né, um tom sobre tom, escolhe a cor que você quer. Então, 5, duplico isso daqui, o próximo é 10. Duplico, Ctrl D, 15. Duplico, 20. 25. Então, você vai escrevendo múltiplos de 5 em 5 até dar a quantidade de pontos que você deseja. Eu deixei um placar com 240 pontos, tá? 240 pontos. Para não correr o risco da gente ficar com placar a menos. Eu vou fazer aqui um placar de 50 pontos, só para a gente poder mostrar aqui. Tá? Então, eu fiz de 5 em 5 até a pontuação que eu gostaria de ficar. Depois que eu terminei, eu seleciono todas as minhas pecinhas, tá? Venho aqui em formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio, tá? E aí, eu venho colocar animação de aparecer. E eu pego isso daqui, opa, vou pegar tudo de uma vez, peraí. E arrasto pra cá, ó. No lugar certinho. Só que essas animações aqui, elas têm que ficar com gatilho no meu placar, no caso, o time A. Caso eu não saiba, porque aqui tem várias formas, caso eu não saiba qual que é esse placar time A, eu clico nele, venho em formatar, painel de seleção e vejo aqui, ó, nesse caso ele tá como agrupar 13. Você pode alterar aqui, por exemplo, time A. Então, aqui no painel de animação, animações, painel de animação, eu vou selecionar tudo. Clico com o botão direito ao clicar, venho em disparar ao clicar em time A. Beleza, então tá tudo com gatilho aqui, tá? Como eu tenho a minha peça é diferente dessa daqui, então não dá para poder copiar essas minhas animações e passar para cá, então eu vou ter que fazer o placar de novo. Então, eu vou duplicar essa forma e vou mais uma vez escrever de 5 em 5 até a quantidade que eu quero. Coloquem na ordem, tá? Múltiplos de 5. Beleza, fiz a quantidade de pontos que eu quero, seleciono tudo, venho aqui no menu formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. E aí eu vou em animações e vou colocar animação para aparecer. Venho, seleciono todas as minhas formas, coloco no lugar certinho aqui. Em painel de animação, tô com todas elas selecionadas, eu clico com o botão direito e coloco ao clicar. E vou colocar no gatilho para o meu placar, que no caso é o time B. Não sei qual que é o meu time B, então eu venho aqui em painel de seleção e vejo agrupar 11. Beleza. Então, aqui eu vou selecionar todas as minhas animações, disparar ao clicar em agrupar 11. Então, vai ficar assim, quando a gente colocar para apresentar. Tá vazio, quando eu clico, ó, 5, 10, tá vendo? E quando eu clico aqui, ó, ele vai desaparecendo. Opa! Lembre-se de transição, tirar aqui, tirar ao clicar do mouse, tá? Então, as animações da tela principal é essa. Vamos para nossa tela de pergunta. Primeiro, eu coloquei um tempo, cronômetro, tá?
do qual eu já ensinei a fazer no canal um cronômetro. Se vocês quiserem colocar tempo para a atividade de vocês, coloque um cronômetro ou um outro tipo de marcação. Se não quiser colocar tempo, não coloca. Mas aqui eu vou ensinar a colocar com o cronômetro, que no caso já está em vídeo, tá? Primeiro, ele tá grande, ó, ocupando toda a tela, e eu preciso que ele fique pequeno. Então, eu venho aqui com o meu vídeo selecionado, venho formatar e venho cortar. E aí, eu consigo cortar ele do tamanho que eu quero, tá? E eu vou colocar ele aqui, ó, no cantinho. Ele tá com os cantos arredondados, mas eu vou tirar esses cantos arredondados. Vamos ver se tá certo, ó lá, tá vendo? Então, nesse tamanho eu consigo visualizar os números normalmente. Esse meu cronômetro, ele tá com 60 segundos, mas eu só quero deixar um tempo de 30 segundos. Então, com o vídeo selecionado, eu venho em reprodução, cortar vídeo, e aqui eu vou selecionar quando começa os 30 segundos. 30 segundos, ok. Então, na hora que eu começo a clicar, ele vai começar com 30 segundos, tá? Também coloquei isso daqui para iniciar com o anterior. Então, assim, quando eu vier para o meu slide de pergunta, o tempo já vai começar a rodar. Como que a gente faz? Vem aqui em animações, painel de animação. Primeiro, essa parte aqui de baixo que tem esse pause, eu posso excluir. Depois, essa partezinha aqui, ela tá com o clicar do mouse. Então, eu clico no botão direito e coloco com o anterior. Então, quando eu colocar para apresentar, já vai começar a rodar, tá? O cronômetro. Como a gente tá falando de quebra-cabeça, nada melhor do que deixar uma telinha, né, estilizada no quebra-cabeça. Então, aqui eu vou inserir um retângulo do tamanho do meu slide. Venho aqui, ó, já vou pegar essa minha pecinha pronta aqui e vou colocar aqui embaixo. Aumenta para ficar do tamanho que você quiser, ficar dessa forma, tá? O que que eu quero? Eu quero que fique vazado essa partezinha aqui, ó, para que quando eu colocar para apresentar, o meu cronômetro fique lá embaixo e ele fique com o formato do quebra-cabeça. Então, eu vou clicar no meu retângulo, com o Shift pressionado na minha pecinha do meu quebra-cabeça, venho em formatar, mesclar formas e venho em fragmentação. Olha o que aconteceu, tá vendo? Então, ficou. E aí, eu vou arrumar o meu vídeo para cobrir toda aquela parte. Nesse caso aqui, eu coloquei um azul mais escuro, tirei o contorno da forma e coloquei também um gradiente. Um gradiente aqui num tom azul. Azul e preto. Então, deixei esse tom escuro aqui. Aí, eu também cliquei na minha forma, vim aqui em formatar, efeitos da forma e coloquei esse bisel aqui arredondado. Para dar realmente um efeito aqui de quebra-cabeça, tá? Cada slide, ele foi enumerado. Aí, eu também peguei já essa minha pecinha aqui, ó, do meu quebra-cabeça e coloquei aqui. Aqui um tamanho maior. Certinho? Então, vai ficar assim. Cada pergunta eu coloquei ele de uma cor diferente. Mas aí fica ao critério de vocês. Aqui, eu inseri esse retângulo de cantos arredondados, onde vai ficar a minha pergunta. Diminuir aqui um pouquinho. Colocar a cor que vocês quiserem. Eu coloquei uma cor mais... um azul mais claro. Lá no site Flat Icon, tá? Eu peguei esses... símbolos aqui, tá? Então, desse check aqui eu peguei lá. Duplico isso daqui e vou colocar aqui para minha resposta. Aliás, primeiro eu já venho aqui para economizar tempo, já escrevo aqui pergunta, porque é onde você vai colocar a sua pergunta. A gente já formata uma para economizar tempo nas demais. Então, seleciona a fonte que você quer, o tamanho, a cor. Então, tá aqui, minha pergunta
Tá cadastrado, então eu duplico essa forma e coloco aqui resposta. E aí eu vim aqui inserir caixa de texto mesmo e coloquei o valor da minha pontuação, dessa minha pergunta. Então, pontuação 10 pontos. Ou vale 10 pontos, vocês sabem. Vou colocar aqui um branco. Vem aqui. E eu peguei esse ícone aqui também, lá no Flat Icon, tá? Que é o que a gente vai colocar para voltar. Como que vai funcionar? Essa caixa de pergunta, ela vai ficar aqui automaticamente. Então, quando a gente vier para o slide número 1, já vai ter a caixinha de pergunta número 1. Ok. E o check também vai ficar aqui. Agora, essa caixinha de resposta, eu coloquei para aparecer ou esmaecer, escolha a animação que você desejar. E coloquei ela com gatilho aqui, ó, no check, tá? Então, aqui em animações, disparar ao clicar em check. Porque eu já renomeei ele. Ok. E aí, essa caixinha de pontuação, ela vai aparecer... Vou colocar aqui para flutuar? Não, deixa eu ver. Vai ser mesmo. Essa caixinha aqui, ela vai aparecer após o anterior. E aí, eu vou colocar ela para baixo do meu gatilho do check. Então, quando eu clicar no check, vai aparecer a resposta, que é simplesmente uma confirmação. E automaticamente também vai aparecer a minha caixinha de pontuação, tá? Aí, no caso desse meu ícone aqui, eu vou ter que colocar duas animações. Primeiro, para ele aparecer. Depois, eu venho em adicionar animação e vou colocar para ele rotacionar, rotação, tá? Tanto um quanto o outro, a gente vai descer aqui pro meu gatilho, que é o check. Aqui, ele vai ficar após o anterior. Então, ou seja, quando eu clicar no check, vai aparecer essa caixinha de resposta, automaticamente a minha pontuação e vai surgir isso daqui. Depois que surgir, ele vai girar. Então, eu clico com o botão direito também com o anterior, nessa animação de rotação. Opções do efeito. Vou colocar aqui intervalo. Vou deixar ela em 2 segundos para poder ficar realmente um pouco rotacionar, um pouco mais lenta. Repetir até o fim do slide. E vai ficar assim. Tá aqui, então, coloquei para a minha pergunta, já tá a pergunta, o check, o cronômetro tá rodando. Quando eu clico no check, vem a pergunta, a resposta, a pontuação e ele começa a girar, tá? Nele, eu vou colocar um hiperlink. Eu vou clicar com o botão direito, hiperlink, vou colocar neste documento e vou mandar lá pro meu slide principal. Aí, a gente vai fazer o quê? Vai duplicar isso daqui, clica com o botão direito, duplicar, ou então Ctrl D. Vai renomear aqui, né? Vai enumerar as perguntas, 2, 3 até 20. Cada quadradinho desse aqui eu coloquei de uma cor diferente. E aí, só cadastrar suas perguntas e suas respostas, certo? O que tá faltando? Nessa tela principal, a gente colocar o hiperlink. Então, pergunta de número 1, clico com o botão direito, hiperlink, e eu vou lá para o slide 2, que é o meu slide de pergunta número 1. E eu faço isso para todas as outras caixinhas até chegar ao número 20. Então, quando a gente colocar para apresentar, vai ficar dessa forma. Pergunta de número 1, vem para cá, o cronômetro rodando, cliquei aqui, tem a resposta, vale 10 pontos, volto para cá, já desvendou um pouco da minha imagem, o time A acertou 2 vezes aqui 10 pontos. Errou, então o ponto é para o time B, certo? E aí é só editar, aqui tem um espaço para você colocar perguntas maiores, e é só editar de acordo com o seu conteúdo, certinho? Vamos então para agora a sugestão número 3. Vamos lá então para a nossa terceira sugestão. Ela é a mais fofa, porém a mais complexa, que requer muita atenção porque ela é cheia de detalhes, tá? Então aqui eu já selecionei quase tudo que eu preciso, que é a minha imagem, o esqueleto do meu quebra-cabeça, do tamanho da minha imagem, que eu escolhi 15 peças, e também os meus ícones. Peguei esses ícones lá no site do Flat Icon, então eu quis um ícone para começar, um ícone para ver a imagem e um ícone para fechar. Peguei esses ícones, coloquei um retângulo de cantos arredondados para colocar a legenda e agrupei, tá? Cada um. Vamos lá então começar. Primeiro,
Essa minha parte da minha grade, do meu esqueleto do meu quebra-cabeça, então eu vou selecionar esse esqueleto aqui, tá? Cada peça com o shift pressionado para selecionar todas elas. Ctrl D para duplicar e vou agrupar isso daqui para eu não me perder. Então, agrupei uma e a outra não está agrupada, tá? Vou deixar aqui porque eu vou precisar dela depois. A minha imagem, o que eu vou fazer com essa imagem? A gente vai cortar o nosso quebra-cabeça. E se vocês assistiram o vídeo, você sabe que eu preciso duplicar essa imagem para a quantidade de vezes que eu tenho, para a quantidade de peças que eu tenho. Então, se eu tenho 15 peças, eu tenho que duplicar ela até ficar 15 imagens. Então, bora lá. Eu acho que deu 15, para todos os efeitos eu vou colocar aqui 16, porque uma eu vou deixar reservada, tá? Vou selecionar todas ao mesmo tempo, formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. E vou trazer para cá o meu quebra-cabeça. Clico com o botão direito e envio para trás. Observa que ela está um pouquinho maior, então eu venho aqui na minha largura e vou diminuir. A ponto que eu entenda que a minha imagem está do tamanho certinho do meu quebra-cabeça. Aí, seguinte, como que vai funcionar? Eu vou fazer pela ordem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou fazer pela ordem dos quadradinhos. Então, eu vou pegar esse meu primeiro quadrado, essa minha primeira peça, e vou duplicar, Ctrl D. Vou colocar ela em algum lugar aqui e vou enumerar, número 1. Observa ali, tá vendo que tá branco? Então, eu vou pintar de outra cor. O que eu vou fazer para economizar já tempo? Eu vou selecionar todas as minhas peças aqui. Venho aqui, ó, na minha letra e clico nela, tá? Por quê? A gente vai numerar todas, então, quando eu for colocar o número 2 aqui, já vai aparecer o número, não preciso ficar indo, selecionando e pintando, economiza o tempo. Vou cortar, então, o meu quadradinho número 1, só que vocês sabem que para eu poder cortar esse quadradinho, eu preciso de clicar na imagem. Como tá tudo tampado, eu vou tirar, então, um quadrado qualquer, clico na foto, com o shift pressionado, clico no meu quadrado de número 1, venho em formatar, mesclar formas e intersecção. Então, agora eu tenho, ó, igualzinho o meu quadradinho número 1. E vou colocar atrás o meu quadrado de número 1, minha peça número 1. Volto aqui para minha peça de número 2. Vou duplicar essa peça, vou colocar ela em algum outro lugar, já está numerada. Clico na minha imagem, com o shift pressionado, clico na minha peça de número 2, formatar, mesclar formas, intersecção. Quadradinho número 3, duplico, Ctrl D, coloco ele em qualquer lugar, coloco aqui o número 3, clico na imagem, com o shift pressionado, clico no meu quadrado número 3, formatar, mesclar formas, intersecção. Pego essa forma e coloco atrás do meu número 3. Número 4. Número 4. Duplico a minha forma de número 4, coloco em algum lugar nessa vida, numero, clico na imagem com o shift pressionado, clico na minha peça de número 4, formatar, mesclar formas, intersecção. Pego e coloco atrás número 4. Vamos fazer isso para todas as 15 peças, beleza? Então, nós duplicamos cada forma, colocamos ela em lugares aleatórios, enumeramos para facilitar, recortamos a nossa imagem nas formas do quebra-cabeça e colocamos essas imagens atrás das nossas formas, tá? Agora, eu vou pegar esse meu esqueleto do quebra-cabeça, vou colocar aqui, porque a gente vai montar em cima dele. Eu posso clicar com o botão direito agora e desagrupar. Venho aqui, ó, inserir, formas, vou pegar esse aqui, ó, esse quadro,
para fazer como se fosse uma moldura, tá? Vou diminuir aqui nesse amarelinho, ó. Então, coloquei aqui minha moldura. Vou colocar ela num tom de azul mais escuro. Vou tirar o contorno da forma. Vamos, então, começar com as nossas animações. Primeiro ponto, escolha uma peça do canto, porque a lógica do quebra-cabeça é a gente montar pelos cantos. Então, escolha uma peça do canto para iniciar. Eu vou escolher essa daqui, ó, a número 15. Então, eu vou colocar aqui em animações um efeito de animação de cor de preenchimento. Aqui eu vou trocar a cor para um tom azul. E no painel de animação eu vou ajeitar, porque ela demora muito a acontecer. Então, eu vou clicar com o botão direito, opções do efeito, venho aqui em intervalo e vou colocar a opção 0,5 segundos. O que vai acontecer quando eu clicar no mouse? Ele vai mudar para azul. Então, isso aqui indica que eu quero que você descubra aqui qual que é a peça que se encaixa aqui, tá? Só que isso só vai acontecer quando eu clicar em começar. Então, eu vou colocar um gatilho. Então, eu venho aqui em disparar ao clicar em... E aí, você vai achar qual que é o seu agrupar aqui desse seu começar. No meu caso, é agrupar 13. Ok. Quando eu clicar, então, em começar, essa minha peça vai ficar azul. Essa minha peça corresponde ao número 15. Então, eu venho aqui no meu número 15, vou achar aqui no meu número 15, e vou colocar uma animação de quê? De desaparecer, tá? Essa animação de desaparecer eu vou trazer aqui para baixo, porque ela vai acontecer com o anterior. Então, assim, quando ficar azul, esse meu número 15, ele vai sumir. A princípio, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar com o botão direito nesse meu número 15 e vou enviar para trás, para simular na minha mente que ele desapareceu. Por quê? Eu preciso clicar na minha imagem para fazer uma outra animação agora. E se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. Então, eu vou clicar nessa minha imagem e vou colocar uma animação aqui de caminho, de linhas. Então, vocês sabem que quando a gente pega uma animação de trajetória de caminho, o verdinho é onde começa e o vermelho é onde termina. Então, eu vou pegar esse meu ícone aqui vermelho e vou arrastar para onde ela tem que ir. Então, ela tem que vir para cá. Aqui, eu vou configurar para que ela fique, opções do efeito, fique um pouco mais rápido. Então, eu vou colocar aqui 1 segundo. E toda vez que eu colocar essa animação de trajetória, ela vai ter um gatilho nela própria. Então, se a minha imagem aqui ela é 224, o meu gatilho vai ser na imagem 224. Então, eu venho aqui em disparar ao clicar em 224. Então, ela vai ter um gatilho. Significa que essa minha imagem só vai vir para cá quando eu clicar nela. Tudo bem? Quando eu fizer isso, ele vai já me disparar um outro campo que eu preciso preencher. Então, escolha um outro campo. Então, digamos que eu queira que esse campo aqui agora, o meu quadrado de número 6, apareça. Eu já vou pegar aqui, ó, nesse meu quadradinho aqui, vou copiar a animação, no pincel de animação e vou clicar aqui, ó. Tá? Porque ele já vem aqui o tamanho que eu quero, qualquer animação que eu quero, tudinho. Beleza. Só que essa minha animação aqui de ficar azulzinho, ela vai vir para cá, aqui para baixo do meu gatilho. E ela vai acontecer com o anterior. Ou seja, a partir do momento que vier esse quadradinho para cá, aliás, após o anterior. A partir do momento que esse quadradinho vier para cá, esse meu quadrado de número 6 vai ficar azul. Se ele vai ficar azul e ele é o número 6, esse meu quadrado aqui de número 6, a minha numeração número 6, ela vai fazer o quê? Vai desaparecer. Eu vou pegar essa animação de desaparecer, vou arrastar aqui para baixo e vou colocar com anterior, tá? Se ela vai desaparecer, vou clicar com o botão direito, vou enviar para trás para simular na minha mente que ela desapareceu. A animação dela é a animação de caminho. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa minha figura que já tem animação, vou pegar o pincel de animação e vou clicar nela. Por quê? Eu fazendo isso, eu já tenho a duração que eu quero, já tenho o caminho que eu quero e ele já está no gatilho. Agora, eu só preciso pegar essa animação e colocar no lugar certo, que tem que ficar aqui no número 6. Beleza.
Quando eu faço isso, eu vou escolher qual que é o outro quadrado que eu quero que apareça. Eu quero que apareça esse daqui, o meu quadrado de número 2. Então, ela tem que ter animação de alterar a cor do objeto. Eu já vou clicar nesse quadradinho, porque ele já tem uma animação aqui, ó, do jeitinho que eu quero. Clico no pincel de animação e clico no meu quadradinho de número 2. Se é o número 2, então esse daqui vai acontecer o que com ele? Vai desaparecer. Aí eu venho pegar essas duas formas aqui, ó, arrasto aqui para o meu gatilho. Lembrando que a forma de mudar de cor, ela é após o anterior, e a forma de desaparecer, ela é com o anterior. Se eu estou desaparecendo com ela, eu vou clicar com o botão direito, vou enviar para trás. E agora eu vou colocar a animação de trajetória, para que ela se encaixe aqui. Já vou pegar essa animação que eu tenho no pincel de animação e clico aqui. Então, eu vou pegar ela, aperto essa. Vou pegar e vou encaixar aqui no meu número 2. Preenchi o número 2. Agora, eu vou escolher um outro campo para que eu venha preencher. Qual que é o campo que eu quero? Eu quero aqui, ó, o meu número 5. Então, eu vou clicar nesse quadradinho aqui, que ele já tem animação de cor de preenchimento. Vou clicar com o pincel de animação e venho clicar nele. Agora, ele tá desse jeito, ele vai mudar a cor. Ok. É o número 5, o que vai acontecer com o meu quadradinho número 5? Vai desaparecer. Então, eu venho aqui e clico em desaparecer. Vou arrastar essas minhas duas animações para baixo do meu gatilho. Lembrando que a animação de desaparecer, ela vai ficar com o anterior. Se o meu número 5 vai desaparecer, eu vou clicar com o botão direito, vou enviar para trás. E agora eu vou aplicar a animação de trajetória para que ele venha para cá. Para facilitar minha vida, eu vou pegar o pincel de animação em uma que já tem animação e vou clicar nele. E agora eu só vou ajeitar. Próximo, aí eu quero que desapareça, que eu venha preencher esse daqui. Esse daqui é o meu número 11, né? Então, eu vou clicar nesse meu quadradinho que já tem animação, pincel de animação e coloco aqui no meu quadradinho de número 11. O que vai acontecer com o meu quadradinho de número 11? Com isso daqui, ele vai desaparecer. Eu vou pegar essas minhas duas animações e vou arrastar para o meu gatilho. Lembrando que a animação de desaparecer, ela é com o anterior. Se o meu quadradinho de número 11, ele desapareceu, eu vou clicar com o botão direito e vou enviar para trás. E vou colocar a trajetória dele até o lugar de preenchimento. Então, eu vou pegar esse quadradinho, pincel de animação, e vou colocar aqui. E vou simplesmente ajeitar onde que ele tem que ficar. Certo? Eu vou fazer isso até finalizar todas as minhas possibilidades. Então, é um momento que requer muita atenção, porque ele vai ter que ficar dessa forma. Cada quadradinho desse com gatilho, embaixo dele é o próximo quadradinho que vai ter que ser preenchido e o número dele que corresponde para que seja, para que desapareça, tá? Então, tem que tomar cuidado, atenção e é isso aí. Eu vou fazer todos os meus aqui e a gente volta depois. Terminei, vamos ver se está tudo certo. O que agora eu vou fazer? Eu vou clicar nessas minhas imagens e vou enviá-las novamente para trás para que vocês entendam o que está acontecendo. Então é o seguinte, quando eu clicar em começar, esse campo aqui vai pedir, que eu tenho que preencher isso daqui, e a minha imagem que estava aqui em cima vai desaparecer, o que me permite clicar aqui. Agora ele me falou que eu tenho que preencher isso daqui, e ele me disponibilizou essa daqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu clicar aqui nessa minha imagem, ela vai vir para cá, automaticamente vai preencher um outro, a capinha que estava por cima vai desaparecer, me permitindo clicar na minha foto, ó.
E é isso que vai acontecer. Então, vendo que tá um pouco... não está no lugar certinho algumas coisas. O que eu sugiro? Chegando aqui, dá um print nessa tela e depois volta na animação e tenta corrigir. Então, por exemplo, você sabe que a sua imagem de número 10, 11, né? A imagem número 11 tá um pouco para baixo, vai clicar na animaçãozinha dela e vai arrastar um pouquinho para cima. Eu não vou fazer isso aqui para não perder muito tempo aqui, tá? Mas vocês organizem para que fique o quebra-cabeça perfeito. Então, a gente já sabe que tá tudo certo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou inserir uma word art, escolhi esse daqui e vou escrever parabéns. Dizendo que finalizou o jogo, né? Que você concluiu. Vou clicar nela aqui, vamos aumentar bastante. Aqui eu vou colocar uma animação de zoom. E essa animação aqui, ela vai aparecer quando? Lá no final de tudo. Após a minha última animação. Por quê? Quando a gente finalizar a última pedrinha que ela vai encaixar aqui, a última pecinha, o que eu quero? Que apareça esse parabéns, tá? E aí eu trago ele aqui para a última. Se quiser colocar som, então vem aqui em opções de efeito, som, aí coloca aqui, ó, eu coloquei aplausos. Se quiser, se não quiser, não precisa colocar não. Como eu vou ter que mexer com mais coisas aqui, eu vou só afastar ela aqui para fora, tá? Depois eu endireito ela. Tudo bem. Agora, o seguinte. Eu quero que quando que eu clicar na imagem e ela estiver errada, apareça aquele X dizendo que está errado. Eu venho aqui em inserir, formas, coloco aqui esse sinal de multiplicação. Ai. Coloco aqui, ó, sinal de multiplicação, tá? Vou ajeitar aqui nesse amarelinho pro tamanho que eu quero. Vou pintar ele de vermelho. Tirei o contorno e coloquei também um efeito aqui de gradiente. E ele vai aparecer aqui no meio, tá? Eu vou fazer a animação com ele fora, só para não atrapalhar muito, porque tem muita animação aqui e eu posso fazer coisa errada. Eu venho aqui em animações e vou colocar a animação de zoom. Tá aqui, ó, sinal de multiplicação, zoom. Eu tenho 15 peças, não tenho? Então, eu vou fazer essa mesma animação 15 vezes. Então, eu vou clicar nesse sinal de multiplicação, adicionar animação, zoom. Clico nela, adicionar animação, zoom. Tá vendo? 1, 2, 3, vou fazer isso 15 vezes. Ó, tem 15 animações, então, nesse mesmo sinal aqui de multiplicação de zoom, para aparecer. Eu vou configurar todas elas ao mesmo tempo. Então, vou selecionar todas as 15. Clico com o botão direito, opções do efeito. No intervalo, a duração, eu vou colocar aqui para 1 segundo. E vou colocar aqui, ó, retroceder ao terminar a execução. Ou seja, ele vai aparecer e quando ele aparecer, ele vai sumir, tá? E aí, essa animação, ela vai ter um gatilho. Qual que é o gatilho? Justamente esses meus quadradinhos aqui que estão preenchidos, tá? Esses quadradinhos que estão preenchidos. Eu vou tirar esse parabéns aqui, para não me atrapalhar. Então, ele vai ter animação. Então, para cada quadradinho desse aqui, eu vou colocar o gatilho desse zoom aparecer. Esses quadradinhos aqui, no meu caso, ele tá como 191. Ok. Então, eu venho nesse primeiro, disparar ao clicar em... Aqui, ó, esse grupo aqui, tá? Então, esse meu grupo aqui, se vocês quiserem, renomeie, fica mais fácil. Mas eu já sei que esse meu grupo aqui, ó,
da forma livre 205 até essa forma livre 223 são esses quadradinhos que eu enumerei. Então, eu vou colocar esse gatilho para cada um deles. Então, vou começar aqui, ó, 205. Então, ele já tá aqui, ó, gatilho. Pego o meu outro zoom, disparar ao clicar em 207. Eu vou no próximo, vou seguir na sequência. Disparar ao clicar em 203, entenderam? Então, eu vou pegar cada animação dessa daqui, disparar ao clicar em e vou colocar no gatilho até finalizar. Finalizei. Então, você vem aqui, ó, e confere se não tem duas animações para uma mesma forma, tá? Vamos conferir se tá tudo certo. Então, vou pegar esse X e vou colocar aqui no centro. Vou colocar para apresentar. A gente sabe, então, o que que acontece? Esse meu X, ele está com animação para acontecer quando eu clico nesses campos aqui, ó, preenchidos. E a gente sabe que esse campo preenchido, ele vai desaparecer a partir do momento que eu selecionar a opção correta. Então, ou seja, só vai desaparecer essa minha pecinha de número 15 aqui quando eu clicar em começar, porque ela é a primeira que eu escolhi, ó. Quando eu clicar em começar, cadê o meu número 15? Tá bem aqui. Quando eu clicar em começar, o que vai acontecer? Essa minha pecinha, que tá escrito número 15, ela vai desaparecer. O que vai me permitir eu clicar aqui e arrastar para cá, tá? Agora, vou colocar de novo para poder apresentar. Digamos que eu não escolha essa opção aqui. Então, eu vou lá selecionar o número 15, o número 2 que seja. Então, ele vai aparecer e vai sumir. Então, ó, aí eu vou conferir se cada quadradinho desse aqui, ele vai aparecer esse X. Então, a minha animação, ela está concluída com sucesso, tá? Então, o meu X, ele está presente em todos os meus quadrados que estão enumerados. E se por acaso esse meu quadrado estiver enumerado aqui, é porque eu não estou digitando, eu não estou clicando no lugar correto. Porque quando eu clicar em começar, eu já sei que a pecinha que preenche aqui é essa. Se eu clicar na pecinha número 8, tá dizendo que tá errado. Quando eu clico aqui, ele preenche e ele me habilita essa daqui. Essa daqui é a resposta correta, mas se eu clicar no número 10, vai estar errado. Se eu clicar aqui, ele vem para cá. E assim sucessivamente, entenderam? Agora, eu vou tirar aqui, ó, vou clicar em qualquer outro lugar para sair essas minhas animações aqui, para ficar melhor, beleza. Só que essas numerações, elas não devem aparecer. Então, agora sim que eu já terminei, chegou a hora de deletar as minhas numerações. Cuidado, tá? Quando a gente pega nessas pecinhas, então a gente pega e aí ela se move de lugar. Então, tem que ter muita calma. Tirei, então, as minhas numerações. Vou selecionar todas essas minhas peças. Venho aqui em formatar, eu vou tirar o contorno da forma, tá? Ela tá branca. Não tirem o preenchimento da forma, porque se tirar o preenchimento da forma, não vai dar certo. Então, eu venho em preenchimento da forma, venho em mais cores de preenchimento e vou colocar a transparência 100%. E ok. Então, ou seja, a minha figura vai continuar aqui em cima, ó, só que ela está transparente, tá? Então, é dessa forma que vai ficar. Ó, colocar para apresentar, começar. Ah, essa daqui. Opa, tá errado. Não, essa daqui. Qual que é? Tá errado. Certo? Então, é assim que vai funcionar. Então, agora eu já não tenho mais o preenchimento aqui em cima, mas vocês sabem que aqui tá tudo transparente. A única que não existe aqui agora é justamente a minha imagem aqui, porque ela já excluiu, tá? Então, funciona assim. Então, é o seguinte. Aqui, eu já tenho as minhas animações dos meus quadrados.
já tem as animações para poder vir para cá, já tem as animações do X dizendo que está errado. Aí, eu preciso colocar essa imagem aqui, ó, para a pessoa saber qual que é a imagem que ela tem que montar. Então, eu vou colocar essa minha imagem aqui do tamanho certinho. Vou colocar a animação de aparecer, esmaecer. Vou adicionar a animação e desaparecer. Vou aqui no painel de animação. Como que vai funcionar? Primeiro, ela vai ter que ter um gatilho. Qual que é o gatilho? Em ver imagem, tá? Deixa eu ver qual que é essa minha animação na fila do pão. Agrupar 7. Então, aqui, ó, essas minhas animações, minhas duas animações de esmaecer e desaparecer, elas vão ficar com o gatilho na agrupar 7. Aí, aqui, o aparecer, ele vai ficar ao clicar do mouse, que é justamente quando eu clicar aqui. E o desaparecer, eu vou colocar aqui, ó, com o anterior. Porém, eu vou dar um tempinho para ele, de 2 segundos. Tá? Vou colocar para apresentar. Por quê? Quando eu clicar em ver a imagem, ele vai aparecer, vai ficar 2 segundos na tela e vai desaparecer. Se eu clicar aqui de novo, certo? E para finalizar, ou seja, para poder fechar essa apresentação, eu venho aqui em inserir formas e eu venho aqui embaixo no botões de ação. Vou pegar essa em branco e vou colocar aqui por cima desse meu finalizar, tá? E aqui ele vem, ao clicar do mouse, qual que é a ação que eu quero. Então, eu vou no hiperlink e aqui eu vou colocar para finalizar a apresentação. Ok. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou deixar transparente. Então, com o preenchimento da forma. Preenchimento da forma, mais cores de preenchimento e coloco a transparência 100%. E o meu contorno, eu venho aqui e tiro o contorno. Ou seja, quando eu coloco para apresentar, quando eu clico em começar, ele vai aparecer. Opa, selecionei o lugar errado, vai aparecer o xizinho. Selecionei o lugar certo, vem para cá. E assim vai. Ah, eu quero ver a imagem. Eu clico e vai aparecer a imagem. 2 segundos, vai desaparecer. Terminei minha apresentação. Clique em finalizar, fecha a apresentação, tá? Só tá faltando a gente colocar esse parabéns aqui em cima. Ok. Para dar um tchan a mais, eu coloquei um som em toda a minha apresentação. Para não correr problemas com direitos autorais, eu peguei o som no site Bensound, tá? Então, eu já tenho ele aqui no meu computador, então eu venho inserir áudio é meu PC e vou selecionar onde ele está salvo. Coloquei ele aqui. Esse ícone aqui do som, eu vou pegar e vou colocar para fora da minha apresentação. Venho aqui com ele selecionado, venho em reprodução, eu não vou cortar o som, vou deixar ele quieto e vou colocar aqui, ó, repetir até parar. Por quê? Eu só tenho um slide, então ele vai ficar aqui. Caso caso a pessoa que está preenchendo esse quebra-cabeça demore mais tempo para poder preencher do que o tempo de música, ele vai voltar na música novamente. Então, vai acabar e vai retornar, tá? Lá no campo de animações, painel de animação, ele tá aqui ao clicar do mouse, a minha música. Eu vou colocar ela com anterior. Então, a partir do momento que eu colocar para apresentar, tem a música. Vou clicar em começar. Já sei que eu tenho que preencher este quadradinho. Ah, mas eu não sei qual que é a figura. Então, eu vou ver imagem. Ah, é esse daqui. Beleza. Então, qual que preenche aquele lugar? Esse. E eu vou preenchendo o restante.
finaliza a apresentação. E é isso. Ah, lembrando que aqui também a gente pode diminuir um pouquinho o volume, tá? Então é só clicar no ícone e diminuir um pouquinho a questão do volume, tá? O volume que você quer deixar. Salvar. Você vai salvar na apresentação de PowerPoint normal para você, ou se você quiser mandar para alguém, vai vir aqui em Arquivo, Salvar como, e vai colocar em Apresentação de slides do PowerPoint. Porque na hora que eu salvo em apresentação de slide para PowerPoint, ele já abre nessa tela. E aí você pode pegar e enviar o arquivo pelo WhatsApp. O seu treinando ou quem você quiser que brinque, né, com isso daqui, com essa atividade, precisa de ter o PowerPoint instalado no celular. Então você pode enviar isso daí para eles ou você pode direcionar essa atividade em sala. Você pode, tem a técnica, então a técnica já foi passada. Pode pegar, por exemplo, uma imagem, uma foto da sua turma, né, para poder fazer, pensa que fofo seria, né, para eles montarem uma foto deles, né, por exemplo. Também pode ter, por exemplo, um texto, que você pode escrever um texto de alguma coisa que você queira ressaltar e faz esse quebra-cabeça em cima de um texto, digamos assim. Então, muita coisa pode acontecer dessa atividade, tá? E é isso aí. Então, eu espero que tenham gostado. Se gostou, se valeu as dicas, as atividades, não esquece de deixar o seu like, tudo bem? Para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima!